Um mendigo, um cego, um ninguém. Enquanto a multidão seguia Jesus para ver milagres, Bartimeu só queria uma coisa: ser visto. Hoje, igrejas vendem cura garantida por 100, 500, R$ 1.000, mas a Bíblia conta uma história diferente. A de um homem que não pagou nada, não fez barganhas e ainda assim foi curado. Por quê? Porque a graça não tem preço. Eu sou o Rodomar Ricardo Hamlov e você está no canal Teologia Missional. Bem-vindos a mais um episódio da série Fé sem Prosperidade. Nos episódios anteriores, vimos como Jó manteve a sua fé, mesmo perdendo tudo. Vimos também como a viúva pobre deu tudo o que tinha, sem esperar retorno. Hoje conheceremos um homem que não tinha absolutamente nada para oferecer, nem dinheiro, nem status, nem saúde, e ainda assim recebeu um dos maiores milagres registrados nos evangelhos. Essa história desafia diretamente a ideia de que precisamos semear financeiramente para colher bênçãos espirituais. Prepare-se para redescobrir o verdadeiro significado da graça. Essa é a história do homem que ninguém via. Vamos entender o contexto para que nós possamos vislumbrar a totalidade do que aconteceu aqui. Estamos em Jericó, uma cidade importante no caminho para Jerusalém. Jesus está passando com seus discípulos e uma grande multidão segue. Na sociedade judaica do primeiro século, ser cego significava muito mais do que uma deficiência física. Significava exclusão social completa. Muitos acreditavam, inclusive, que a cegueira era resultado de pecado, seja um pecado da própria pessoa ou um pecado dos seus pais. Os cegos eram considerados impuros e incapazes de participar plenamente da vida religiosa. Sem a possibilidade de trabalhar, restava viver dependendo dos outros, viver realmente como um mendigo, sobrevivendo de esmolas. Então você vive da caridade das pessoas que passam. Elas eram invisíveis socialmente, pessoas passavam por eles todos os dias sem realmente vê-los. Bartimeu, cujo nome significa filho de Timeu, era um desses invisíveis na sociedade. Dia após dia, sentado na poeira da estrada, ouvindo passos, ouvindo vozes, e as pessoas iam seguindo as suas vidas, enquanto a vida dele permanecia estagnada na escuridão e na marginalização. Mas Bartimeu tinha algo que muitos na multidão talvez não tinham: ouvidos atentos e um coração esperançoso. Quando ouviu o burburinho diferente, perguntou o que estava acontecendo. Jesus de Nazaré está passando, responderam. Bartimeu era um estorvo para aquelas pessoas, um pedinte que atrapalhava o culto. Quando ouviu que Jesus passava, Bartimeu fez algo bastante interessante, talvez revolucionário na época. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este não era um grito qualquer, era um grito carregado de significado teológico. Ao chamar Jesus de filho de Davi, Bartimeu estava declarando publicamente sua crença em Jesus como o Messias prometido, o descendente de Davi que viria para restaurar Israel. A reação foi imediata. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Por quê? Porque ele estava perturbando a ordem. Porque mendigos não deveriam chamar a atenção. Porque sua teologia era incômoda para os religiosos da época. Mas Bartimeu gritou mais alto. Enquanto a teologia da prosperidade diz: faça silêncio e pague, Bartimeu ensinou que a fé verdadeira não se cala mesmo quando a religião tampa seus ouvidos. Quantos Bartimeus estão sendo silenciados hoje por não terem uma oferta para dar? Quantas vozes são caladas na igreja porque não contribuem financeiramente? Quantas pessoas são tratadas como perturbação quando clamam por ajuda sem ter como pagar? A multidão queria silêncio e decoro. Jesus queria ouvir o clamor dos marginalizados. E é por isso, em meio à multidão e ao barulho, Jesus para. Chamem-no, disse Jesus. Observem aqui uma mudança imediata. As mesmas pessoas que mandavam Bartimeu calar a boca, agora elas dizem: ânimo, levante-se, ele está chamando você. Bartimeu não hesitou. O texto diz que ele jogou a sua capa de lado, levantou-se e foi até Jesus. Esse detalhe é significativo. A capa era provavelmente a sua única posse de valor, seu abrigo durante a noite, seu instrumento de trabalho para recolher esmolas durante o dia. Mas ele a deixa para trás, sem medo de perder o pouco que tinha. Jesus então pergunta: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu responde imediatamente: mestre, eu quero ver.
Aqui temos algo que precisamos aprender. Bartimeu não usou Jesus para sair da pobreza. Ele queria enxergar aquele que já era a resposta. Sua prioridade não era conforto material, era restauração. Enquanto a teologia das promessas de riquezas vende Deus como um banco cósmico, Bartimeu nos lembra: a maior bênção é caminhar com Cristo, não acumular bens. E agora vamos ao ponto central dessa história, o momento que desafia completamente a teologia do toma lá e dá cá. Quanto Bartimeu teve que ofertar para receber a cura? Que tipo de pacto Bartimeu teve que fazer? De qual campanha Bartimeu participou? O que Bartimeu tinha a oferecer a Jesus em troca de uma bênção? A resposta para todas essas perguntas é nada. Jesus não disse a Bartimeu: bom, Bartimeu, dê 10% primeiro. Não fez campanha de ofertas, não havia nenhuma condição que Jesus tinha para colocar antes. Jesus disse apenas: vá, a sua fé o curou. Bartimeu não comprou a cura, ele a recebeu por graça. E aqui está a grande lição: Deus não negocia milagres, ele os dá aos que clamam, não aos que pagam. Vamos contrastar isso com o que nós vemos hoje por aí? Igrejas que vendem lenços ungidos por preços específicos, pastores que prometem cura em troca de sementes de fé, sementes que a gente sabe o que é, né? Campanhas que estabelecem valores mínimos para receber bênçãos especiais, cultos onde os que dão mais recebem tratamento preferencial. Enquanto muitos líderes religiosos contam dinheiro, Jesus tocava os doentes, os marginalizados e os rejeitados. A teologia da prosperidade transformou igrejas em mercados, mas o evangelho é muito claro: de graça recebestes, de graça dai. Qual foi a consequência desse encontro de Bartimeu com Jesus? O que aconteceu depois da cura é tão importante quanto o próprio milagre. Bartimeu não virou empresário, não ficou rico. O texto diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. A teologia da prosperidade promete carros, mas o evangelho oferece uma jornada. Bartimeu ganhou mais do que visão. Ganhou um Salvador. E isso bastou. Observe o contraste com muitos dos testemunhos modernos, onde o foco hoje está no ganho material após a conversão ou o milagre. Depois que me converti, meu negócio prosperou. Depois que eu dei o dízimo e comprei minha casa própria. Não há nada de errado com prosperidade material, mas quando ela se torna o centro e a medida da bênção divina, perdemos a essência do evangelho. Bartimeu nos ensina que o maior milagre não é a mudança de circunstâncias, mas a oportunidade de seguir a Jesus. Sua história não termina com "e viveu rico para sempre", mas com "e seguiu Jesus pelo caminho", um caminho que ironicamente levava a Jerusalém, onde Jesus seria crucificado. Se a sua fé hoje parece um contrato, lembre-se: Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer você por inteiro. O que a história de Bartimeu significa para nós hoje? Bom, primeiro, a graça de Deus não está à venda. Qualquer ministério que coloca preço em bênçãos espirituais contradiz diretamente o exemplo de Jesus. Segundo, Deus ouve o clamor dos marginalizados, mesmo quando as vozes religiosas tentam silenciá-las. Jesus para ouvir. Terceiro, a verdadeira fé não se intimida com a desaprovação religiosa. Bartimeu gritou mais alto quando tentaram calá-lo. Quarto, o maior milagre não é a mudança de circunstâncias, mas a oportunidade de seguir a Jesus. Se a sua fé parece um contrato, lembre-se: Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer você por inteiro. Se você está em uma igreja onde constantemente associam bênçãos à contribuição financeira, onde vendem unções especiais, onde estabelecem valores para orações, pergunte-se: é este o evangelho que Jesus demonstrou com Bartimeu? A boa notícia é que a graça continua gratuita. Assim como Bartimeu, podemos clamar diretamente a Jesus, sem intermediários que cobram pelo acesso a Deus. Bartimeu não comprou nada, mas ganhou tudo, porque no fim ele entendeu: a verdadeira cura não está no que temos, mas naquele que seguimos.
Então, nesta série Fé em Prosperidade, vimos até aqui, enquanto Jó nos ensinou que a fé verdadeira permanece mesmo quando perdemos tudo, aprendemos com a viúva, onde ela nos ensinou que a oferta verdadeira não é sobre quanto damos, mas quanto retemos. Hoje, Bartimeu nos ensinou que a graça não tem preço, ela é verdadeiramente gratuita. Todos eles desafiam a ideia central da teologia da troca, da teologia da prosperidade, que diz que a nossa relação com Deus é uma transação comercial, porque o evangelho não é sobre troca, é sobre graça. Se este vídeo te fez repensar sua fé, inscreva-se e compartilhe. O teu apoio é tudo o que temos para continuarmos o nosso trabalho. Na próxima semana nós traremos a jornada de mais um personagem para que nós possamos ver como a história dessas pessoas que se encontraram com Jesus desmascara muito do comércio religioso, não só dos nossos dias, mas o fez ao longo de toda a história. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e vamos redescobrir o Evangelho da Graça. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.